O casamento é um mistério divino e com este vídeo eu quero incentivar você a gostar do seu casamento, a admirar o seu casamento e a vê-lo como ele é belo. Eu tenho 10 anos de casamento e acredito que posso transmitir alguma experiência para pessoas que têm menos anos de casamento do que eu. Talvez não possa ensinar muito para quem já tem 15 anos, 20 e muito mais de casamento, mas talvez para quem tem 5 anos de casamento, 8 anos, eu possa ter aprendido alguma coisa e posso transmitir isso. Antes de mais nada, eu reconheço que todo casamento tem seus desafios. Certamente tem desafios. Neste vídeo eu vou falar bem do casamento, mas não é porque ignoro que existem fases que são muito difíceis. Existem situações em que parece que não há retorno, parece que não há solução. Mas a gente acaba encontrando uma solução se tiver a ajuda de Deus. Eu me lembro de um texto que está na Bíblia, o sábio chamado Agur, ali no livro de Provérbios. Ele diz o seguinte, que está anotado aqui. Ele disse que 3 coisas me são maravilhosas e há 4 que não compreendo. E ele cita o caminho da águia no ar, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma mulher. O sábio Agur, apesar de ser um escritor bíblico e realmente sábio, ele não compreendia esses caminhos e principalmente o caminho do homem com a mulher. Por quê? Porque é um mistério. É um caminho que se constrói no dia a dia. Quando um homem e uma mulher resolvem se casar e estar juntos, eles não sabem o que o próximo dia dirá. Eles não sabem naquele momento como eles vão fazer para construir aquele relacionamento. Eles sabem que se amam, mas não sabem quanto amor vão precisar para continuar juntos. E isso é negativo? Não, isso é positivo, porque isso faz parte da diversão. Isso faz parte de você construir um relacionamento com alguém que você ama, com alguém que é uma pessoa imperfeita. E você reconhecer também a sua própria imperfeição. Reconhecer que assim como é difícil para você se adaptar a alguém que pense tão diferente, é certamente difícil para essa pessoa, o seu cônjuge, se adaptar a você. E ainda assim, vocês se complementam, vocês são diferentes e você tem qualidades que a outra pessoa não tem tanto e vice-versa. E vocês juntos fazem uma sinergia que conseguem mais sucesso do que vocês separados ou vocês individualmente. Porque Deus criou o casamento para ser uma forma de união que trouxesse multiplicação. Quando Deus diz cresçam e multipliquem-se, era em todos os sentidos, porque muitas vezes na nossa vida, aquilo que há em pouca quantidade quando somos solteiros, passa a se multiplicar em vários sentidos quando somos casados. O bem-estar e a felicidade são realidade para casados, apesar de que a sociedade muitas vezes cria piadas e formas de entender que o casamento ele não presta de forma nenhuma, ele sempre será algo ruim e algo que tem que ser tolerado, porque de alguma maneira as pessoas perdem a liberdade no casamento, existem cobranças demais e as pessoas hoje em dia estão muito materialistas e falsas, não pensam mais num relacionamento verdadeiro. Tudo isso tem sua verdade, porém casamentos verdadeiros e felizes existem, apesar de que existam os desafios. Casamentos felizes são como uma corrida de obstáculos. Há obstáculos, há obstáculos, há obstáculos, mas você nunca para de correr em favor desse relacionamento. Você nunca para de saltar, você nunca para de ir em frente nesse objetivo de que é andarem juntos. E você pode ver que a primeira coisa que Agur citou foi o caminho da águia no ar. É interessante também que um escritor, algum tempo atrás, alguns anos, ele escreveu um livro chamado Homens são de Marte e Mulheres são de Vênus. E ele notou uma grande diferença entre o comportamento e a forma de comunicação dos homens e das mulheres. Ele começa o livro com uma analogia, dizendo o seguinte, de que as mulheres elas viviam num planeta que era um planeta muito bonito chamado Vênus. E os homens viviam num planeta chamado Marte. E os homens eram muito pragmáticos, eles conversavam um pouco, mas sempre sobre objetivos a serem cumpridos, e eles tinham uma comunicação muito direta, e aquilo que eles diziam realmente queria dizer aquilo que eles tinham dito. Enquanto as mulheres, elas
tinham seu jeito muito peculiar de agir, a sua forma de falar não queria dizer exatamente aquilo que elas estavam dizendo, elas agiam de forma muito mais emocional e valorizavam a beleza da vida e as coisas boas, e elas tinham uma forma de ver a vida muito diferente dos homens que viviam em Marte. Claro, essa foi a analogia que ele usou naquele livro. Então, de repente, os homens viajaram para um planeta chamado Terra. E as mulheres do planeta Vênus viajaram também para um planeta chamado Terra, e aqui eles se encontraram e começaram a gostar um do outro, mas eles começaram a descobrir que cada um falava uma língua diferente. E é assim que esse autor começa esse livro, porque ele vai dizer que num relacionamento, num casamento, existe uma forma de comunicação muito diferente entre a mulher e o homem. Os dois pensam de forma muito diferente e eles se comunicam de forma diferente. A mulher, ela muda sua forma de pensar de forma mais frequente do que o homem, tem oscilações emocionais de forma mais frequente, enquanto o homem tem essa estabilidade que às vezes transmite certa sensação de insensibilidade, mas essa é a forma de ver de um para com o outro, e não necessariamente que um seja insensível e que o outro seja demasiado emocional, apenas são diferentes e que estão ali para se complementar. Então, quando nós vemos aqui que o sábio Agur, muito tempo antes desse autor, comparou o homem e a mulher com a águia e o ar, em uma de suas comparações, nós podemos ver que o ar ele é difícil de prever. Ele tem seus movimentos, mas você não sabe para onde ele está indo. A águia, ao contrário, ela sabe onde está indo e ela tem uma direção certa, ela tem uma posição de liderança. Porém, a águia não pode voar sem o ar. E o ar não pode sustentar a águia sem a águia. O que é o ar se ele não pode fazer alguém voar? Então você vê que os dois se complementam, assim como homem e mulher. Talvez um dos dois seja mais instável emocionalmente e o outro seja líder. Mas eles se complementam porque não há voo e não há viagem da águia sem essa união entre os dois. A segunda relação que ele faz aqui é da cobra na penha. Como pode uma cobra subir a penha ou subir uma montanha, uma rocha? Impressionante que um animal que não tenha pernas nem braços consiga fazer essa façanha. Certo dia eu estava na zona rural, lá na roça, e eu conversando ali com a minha mãe na cozinha, na casa da roça, no telhado, entre a parede e o telhado tem um vão, né, que dá para ver assim até do lado de fora. Isso é muito normal. Mas eu vi de repente uma cabecinha mexendo naquele vão e pensei, que coisa estranha, como pode aquilo? E comecei a observar e de repente era uma cobra que estava ali. Ela estava no topo da parede da cozinha, entrando pelo lado de fora. Se bem que ela não entrou exatamente, ela subiu pelo telhado e de lá desapareceu. Porém, como pode uma cobra subir uma parede se eu, que tenho pernas e braços, não conseguiria escalar aquela mesma parede? É um mistério que Agur traz aqui. Da mesma forma que num casamento você não consegue definir como é que você vai fazer para manter unido você e o seu cônjuge. Tem algumas situações que você não sabe como fazer. Eu pensei que eu sabia como fazer, mas agora que eu chego aqui, descubro que o meu cônjuge não compreende o que eu falo e a nossa comunicação está difícil. Mesmo assim, é possível que a penha e a cobra mantenham uma união. A penha, ela é estável, ela está sempre ali, daquele jeito, ela tem uma estabilidade emocional muito grande. E a cobra, ela flui pela penha, mas o mistério de que ela suba sobre a penha, ninguém conhece. Mesmo assim, elas têm uma sinergia. Uma depende da outra para que algo aconteça, assim como no casamento. Um depende do outro, porque não é a opinião de um que tem que prevalecer, mas a opinião que será formada pela negociação dos dois, pela junção daquilo que os dois sentem que deve acontecer, surgirá uma nova ideia e essa sim será implementada. E a terceira colocação aqui de Agur é que o caminho do homem e da mulher é tão misterioso quanto o caminho do navio no meio do mar. O caminho do navio, como saber onde está indo o navio? Eu sei que ali o capitão do navio tem seus instrumentos, mas quem olha de fora fica pensando, como pode o navio saber o seu caminho, sendo que no mar não há nenhum caminho traçado? Como ele pode saber onde vai chegar se quando você olha o mar, você vê tudo aquilo, aquela água
tão distante, tão grande, e você não sabe que direção você tomaria, mas o navio sabe que direção está tomando. Enquanto o navio vai firme em uma direção, o mar, ele é grande e às vezes ele é instável, ele se move, ele tem ondas, ele se mexe, ele pode causar tempestades, depois vir a calmaria. Porém, o navio, ele não poderia viajar se não fosse o mar. E o mar não seria caminho se não fosse o navio. Da mesma forma, essa interdependência entre homem e mulher deve ser valorizada. Se você pensa que o seu cônjuge é diferente demais de você, passe a olhar isso como uma vantagem, porque se ele fosse igual a você e pensasse igual a você em todas as coisas, talvez ele não seria necessário. Mas já que ele é diferente, ele traz uma opinião divergente e você pode repensar aquilo que você imaginava ser certo e de repente chegar a uma conclusão mais sábia. Então, você como navio depende do mar e você como mar só pode ser caminho se houver um navio. E assim, nós não sabemos como será amanhã, mas mesmo assim vivemos nosso relacionamento. Nós não sabemos como vencemos obstáculos anteriores e nem como vamos vencer os próximos, mas sabemos que estamos envolvidos em algo que Deus criou. O casamento, para mim, também é como se fosse a representação do relacionamento de Deus com a sua criação. Deus se relaciona com sua criação de uma forma eterna, mas ele não criou tudo o que ele fez de forma estática para que tudo permanecesse da mesma forma. Em sua criação estão homens e mulheres que podem transformá-la para cada vez melhor. E assim Deus fez, não que a criação devesse ser do jeito que ele fez lá no início e ela permanecesse eternamente, mas que ela se modificasse, que ela se aperfeiçoasse, que ela estivesse cada vez melhor. E assim é um cônjuge para com o outro, assim deve ser o homem para com a mulher e vice-versa. Um deve querer, desejar que o outro se aperfeiçoe sem importuná-lo para que ele seja aquilo que você pensa que ele deveria ser, mas para que ele se torne aquilo que você espera que ele seja, mas com a ajuda de Deus ele consiga fazê-lo. Porque as pessoas, no fundo, elas sabem o que precisam se tornar, mas elas não devem ser importunadas para melhorar, elas devem ser ajudadas e, de alguma forma, conduzidas a buscar o seu melhor. Elas sabem que precisam melhorar, mas às vezes dizer o que elas devem ou não devem fazer não seja o melhor caminho, mas orar e pedir a Deus que elas encontrem o próprio caminho seja algo melhor a se fazer. Você já tentou dizer várias vezes para ele ou para ela que não é assim, é assado. Você não deve fazer desse jeito. Por que você não faz desta forma e não daquela? E você tem visto que ao longo dos anos não tem ajudado, porque quanto mais você o importuna com essa ideia de que ele tem que mudar, ela tem que melhorar, ela tem que agir de outra forma, as mudanças que você espera não ocorrem. Talvez porque o que você espera não é aquilo que deva ocorrer. A mudança que deve ocorrer seja em você mesma, seja em você mesmo, porque o que deve ocorrer é que você deve agora olhar com diferentes olhos para o seu cônjuge. Quando você olhar com olhos diferentes, quando você deixar que a mudança que você deseja que aconteça nele, aconteça primeiramente em você, você vai ver muita beleza no seu relacionamento. Você vai ver uma pessoa imperfeita que está tentando conviver com você dia após dia. Uma pessoa imperfeita que te faz tanto bem apesar de que você tem enxergado apenas o mal. Uma pessoa que tem tolerado os seus defeitos e tem, apesar de que você tem sido uma pessoa muitas vezes insuportável, ela tem conseguido conviver com você. Uma pessoa que tem desejado que você seja feliz e uma pessoa que, apesar de suas fragilidades e limitações, tem feito muito daquilo que pode ser feito para que vocês continuem juntos e vivam uma vida mais feliz. Se o seu olhar mudar, você vai enxergar isso. Tente mudar o próprio olhar primeiro antes de mudar o outro. E você vai descobrir que o outro tem muito menos coisas a mudar do que você imaginava e que você tem mais coisas a mudar do que pensava. Muito obrigado por participar desta reflexão. Se você curtiu esse vídeo, curta por gentileza e também faça um comentário. Você pode compartilhar e eu agradeço muito por sua participação. Até o próximo vídeo.